Olá, cursistas! Já estamos agora no módulo 3. Bem-vindos ao módulo 3, onde nós vamos conversar sobre o sistema de numeração decimal. O foco do nosso curso de extensão é recursos didáticos para ensino da matemática nos anos iniciais. Nós pesquisamos, nós reunimos aqui nesse material, que eu vou, em linhas gerais, passar para vocês, recursos que a gente identifica como sendo recursos importantes para o trabalho com o sistema de numeração decimal. Então, a gente vai deixar disponível em PDF para vocês essa apresentação, onde vocês poderão olhar com detalhes, com calma, cada slide que a gente está colocando nessa apresentação. E eu vou passar em linhas gerais as ideias principais desse módulo, para que depois vocês possam colocar a mão na massa e apresentar uma atividade de recurso para ensino de sistema de numeração decimal. Então, bora lá. O roteiro nosso, a gente vai fazer uma breve introdução, explicando, relembrando o que é um sistema de numeração e por que o nosso é chamado, que a gente utiliza para a composição de numerais, se denomina de sistema de numeração decimal. Apresentando assim em si, sistema de numeração, e vamos fazer sugestões de jogos e materiais didáticos, que é o grande interesse do nosso curso, de quem buscou esse curso pela temática que traz. Então, sistema de numeração decimal, a gente tem aí, para a composição dos numerais que representam números, nós temos 10 algarismos. E quais são as regras que a gente tem nesse sistema de numeração decimal? Cada algarismo, dependendo da posição que ocupa no numeral, vai indicar uma determinada quantidade de uma potência de 10. Então, as posições que os algarismos ocupam são chamadas de ordens. Então, nós vamos compondo o numeral, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E cada 3 ordens, nós temos uma classe. E assim nós vamos, a partir do momento que temos mais ordens, vamos ter mais classes, e assim a gente vai compondo os numerais para representar qualquer quantidade. Então, vejam que magnífico que se chegou, vocês que já viram no módulo 1, a história dos números, já puderam observar que outros sistemas de numeração já foram utilizados pela humanidade. Nós temos o sistema de numeração decimal, que é um sistema que hoje a gente utiliza e que é um dos mais utilizados, apesar de ainda utilizarmos outros, tais como o sistema dos romanos, e sistema que rege a medição de tempo. Nós temos aí esse sistema que é magnífico, é espetacular, porque nós, com 10 algarismos, nós conseguimos trabalhar, construir qualquer numeral, representando qualquer quantidade, e conseguimos fazer as operações, as 4 operações básicas e demais operações a partir do uso desse sistema de numeração decimal. Então, as características, nós temos o zero como um elemento importante na configuração dos numerais. Ele é multiplicativo, pois o valor posicional é obtido via multiplicação. Por exemplo, o algarismo na ordem da centena tem o valor definido pela multiplicação por 100. Também é aditivo, pois o valor total de um número é obtido a partir da adição. Por exemplo, 532
é o 500 mais 30 mais 2. Então, é importante o domínio, né, de como funciona esse sistema de numeração, como que eu componho um numeral, para que eu possa entender depois como operar com, né, números, sabendo o que está por trás da composição dessa representação desse numeral nesse sistema de numeração. Né? As trocas de uma ordem para outra são feitas em cada agrupamento de 10. Com características, né, que a gente tem aí. Para representar um novo agrupamento, era preciso um novo símbolo. O grande avanço do sistema indo-arábico é que, com poucos símbolos, podemos escrever qualquer número. E isso é magnífico. Nos outros sistemas, para representar um novo agrupamento, era preciso um novo símbolo. As orientações da Base Nacional Comum Curricular, na unidade temática de números, que é a unidade foco do nosso curso, né, a gente tem que um objeto de conhecimento seria sistema de numeração decimal, trabalhar a leitura, escrita, ordenação de números naturais, né, de até 6 ordens no ensino fundamental, ou seja, no primeiro segmento, né, no ensino fundamental. E a gente tem aqui, né, a habilidade que a gente destaca, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, que é no 5º ano, que ele deve atingir esse conhecimento, essa habilidade, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Então, a gente está destacando essa importância nesse segmento de se trabalhar o sistema de numeração decimal para que o aluno ele tenha desenvolvido essa habilidade e não leve, né, essa dificuldade para as séries seguintes, para os anos seguintes. Então, temos aqui repassando, né, os 10 algarismos, né, e esses pontos importantes. Aqui, só relembrando, é aditivo que a gente tem aqui, quando eu tenho 6 unidades, né, 2 na posição das dezenas e 6 nas centenas, o que eu tenho aqui? Né, 26. 26, mesmo algarismo 6, uma posição da unidade na centena, mais um representando 6 e o outro representando 600. E esse 2 representando, né, como ele está na segunda ordem, né, 2 dezenas. Então, 600 mais 20 mais 6, compondo aí os 626. Multiplicativo, porque quando eu olho para, por exemplo, 555, vejo que aqui eu tenho o mesmo algarismo em posições diferentes, mas eu tenho aqui na primeira ordem 5 vezes 1, né? Lembrando que 1 corresponderia à potência 10 elevado a 0. Na dezena, 5 vezes 10. Na centena, 5 vezes o 100. Então, é multiplicativo porque a gente está olhando aqui, que são grupos, né, de 5 grupos isolados de 10, 5 grupos, né, de 100. Então, aqui só relembrando essa nomenclatura, unidade simples, né, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar e assim por diante. Eu, né, quero chamar a atenção de vocês para o material, né, dourado, né, material dito material montessoriano. Eu trago ele aqui, né, para que vocês possam ver. Tem aqui a tampa da caixa, onde a gente tem aqui elementos, né, objetos sensório-motores, que a gente, né, tem como um material de recurso para se trabalhar o sistema de numeração decimal, onde eu tenho aqui a barra, a placa, o cubo grande,
tenho os cubinhos, observando que os cubinhos vão corresponder às unidades, as barrinhas às dezenas, porque eu tenho 10 dessas unidades para compor essa barrinha, né? Eu tenho a placa, né, que eu tenho, são 10 barrinhas para compor uma placa, e o cubo, que eu tenho 10 placas para compor um cubo. Então, eu tenho nesse material, que é chamado material dourado, um recurso extremamente interessante, que ele reproduz fisicamente a ideia do sistema de numeração decimal, onde eu vou entender, né, que ao agrupar 10 desses cubinhos, eu posso trocar por uma barra. Ao agrupar 10 dessas barrinhas, eu tenho uma placa. Ao agrupar 10 placas, eu tenho um cubo. Então, assim, correspondendo ao que acontece, né, no sistema de numeração decimal. Para que a gente não, né, fique sem conhecer, sem ter falado, né, da origem desse material, que é um recurso, né, um material estruturado, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Maria de Montessori, uma médica e educadora italiana, que foi a precursora, né, na utilização desse tipo de material. Né? Esse material era utilizado a princípio com crianças tidas como crianças, né, excepcionais, colocadas até em instituições onde elas ficavam reclusas. Ela, a partir dessa sua sensibilidade, dessa sua criatividade, ela criou esses materiais onde a criança, né, iria tocar, iria né, perceber uma série de conceitos e assim poder progredir, né, na sua escolaridade. O material dourado, ele recebeu esse nome porque inicialmente todas as peças eram confeccionadas usando-se contas douradas, a fim de chamar mais a atenção das crianças. Mais tarde, as contas foram substituídas por cubos feitos de madeira, que é o que a gente está trazendo aqui para mostrar para vocês, né? E que a gente encontra, né, hoje em vários papelarias, em vários espaços onde vende material educativo. Então, a gente deve a essa grande precursora, grande educadora, que trouxe aí essas ideias e que surtiram um grande efeito naquela época e, né, tem as suas contribuições até os dias de hoje. A gente fez um apanhado de imagens na internet, de sugestões, inclusive de criação desse material, a partir de miçangas, né, douradas aqui. Temos aqui a representação, a ilustração, né, do material dourado, que a gente está trazendo. Um outro material também que a gente tem interessante para... Então, a gente está sugerindo aqui algumas ideias para que vocês possam buscar, né, jogos, onde a gente tem aqui um link do Word Wall para que vocês possam acessar esse material dourado, né, na internet. Então, vocês, ao acompanhar essa apresentação que vocês vão receber, né, a gente sugere que vocês acessem esses links e possam ver mais detalhe material dourado. Tem até um jogo de material dourado virtual. Esse jogo aqui que a gente está apresentando aqui, a ilustração, apresenta-se aqui né, um numeral, e vocês têm as peças e vocês vão trazer para essa outra janela, né, o correspondente àquele numeral. Em acertando, segue na sequência.
Tá? Então, um jogo que a gente sugeriu bastante na época de pandemia, um material dourado virtual. Então, aqui a sugestão desse material dourado virtual. Tem aqui também, no GeoGebra, uma sugestão de um caminho. Então, tem aqui, está divulgando que o GeoGebra é um software, né, que trabalha muitos conteúdos de matemática, e, inclusive, nós temos aqui, né, um livro brincando com material dourado. Então, vocês podem acessar o GeoGebra e encontrar esse livro. Tem aqui vídeos e temos aqui algumas sugestões de atividades com o intuito de desenvolver, né, a ideia do sistema de numeração decimal, né, os agrupamentos de como podem ser feitos de 10 em 10, o trabalho com o sistema monetário, que também, né, quando você pensa, né, em moedinhas de 10 centavos, 10 moedinhas, né, de 10 centavos, vai corresponder a R$ 1. 10 moedas de R$ 1 vai corresponder a R$ 10. 10 notas de R$ 10 vai corresponder a R$ 100. Então, a gente pode também trabalhar, né, com o sistema de numeração decimal a partir do sistema monetário. Então, aqui ficam as sugestões, né, desses materiais, desses jogos virtuais. O Nunca 10 também é um jogo que se encontra na internet, trabalhando também com o material dourado. Aqui uma outra sugestão de um material simples de ser utilizado. Aqui as cores para diferenciar unidade, dezena e centena. Tá? Amarelo para unidade, verde para dezena, vermelho para centena, e são feitos aí os agrupamentos usando essas borrachinhas para separar. E cada 10 amarelos corresponde a um verde, cada 10 verde corresponde a um vermelho, e assim sucessivamente. Aqui um material que a gente montou com sugestão aí, né, da equipe, onde a gente tem aqui uma variação, né, dos algarismos em cada uma dessas ordens, aqui até as centenas, né, unidade, dezena e centena, e conforme a gente vai manipulando essas faixas, a gente vai variando aí, né, o numeral e trabalhando com as crianças, né, esses numerais, compreendendo aí essa estrutura, né, de composição do numeral a partir das unidades, dezena e centena. Aqui uma adaptação feita de EVA, dependendo do segmento que a gente esteja trabalhando, não é necessário a gente trabalhar com a unidade de milhar, então não vou precisar do cubão. Então, a gente pode adaptar com EVA a utilização, né, do material dourado de EVA. Aqui uma sugestão, um enfoque pedagógico para ensino fundamental, que é um livro onde tem várias atividades montadas por duas professoras da UERJ, professora Andréa Zander e professora Rosa Garcia Marques, que inclusive é uma grande colaboradora do nosso projeto. Utilizando cartas com material dourado, né, identificando quantidades, formando um trem, reconhecendo qual quantidade é maior, né, fazendo adição. Então, tem aqui essas atividades. A formação do trem. Então, vocês vão receber esse material e vão poder olhar e ver essas sugestões de atividades. Aqui uma cesta de números. Imagine que eu coloque copos e no interior desses copos eu coloque, né, esses números, né?
Então, comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas ou sem suporte da reta numérica. Então, a ideia é que você pegue bolinhas e jogue nos copos. E depois vai ver qual o numeral, né, resultante, né, aqui, os copinhos dispostos de uma forma melhor de serem vistos. E aqui o detalhamento, né, dos desdobramentos dessa atividade. Aqui uma adaptação, né, onde eu tenho aqui unidade, dezena, centena, e aqui os 10 algarismos, né? Então, eu faço 3 jogadas e vou compor, né, o numeral. Ganha aquele que gerou o maior número na hora que jogou, né, as bolinhas e fez a composição do seu numeral. Trabalhando aí. Tá? Então, aqui, unidade, dezena, centena, vai compor o numeral e ganha aquele que compôs, né, o maior numeral. Aqui, brincando de arquiteto, né, com o material dourado, assim, se familiarizando aí com esse material. Um resgate histórico do ábaco. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né, um material também para, né, se trabalhar com o sistema de numeração decimal, que é facilmente adaptado, quem não tiver condições de adquirir um material desse, né, onde eu tenho aqui as unidades, dezena, centena, né, unidade de milhar, dezenas de milhar, onde a cada 10 numa determinada ordem vai representar um na ordem seguinte. Então, é um material, né, de possibilidade de manipulação, onde a criança vai perceber como faz esses agrupamentos, né? Então, a gente tem aqui o que né, como o ábaco foi, né, surgiu e como ele vem sendo utilizado. Teve origem provavelmente na Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos. O ábaco pode ser considerado como uma extensão do ato natural de se contar nos dedos. Emprega um processo de cálculo com sistema decimal, atribuindo a cada haste um múltiplo de 10. Ele é utilizado ainda hoje para ensinar as crianças na composição de numerais e para as operações, né? Então, tem aqui diferentes tipos de ábaco, e ilustrando aqui esse exemplo do que a gente, né, trouxe, que é um ábaco aberto. Tem aqui, nós identificamos, e vocês vão ter acesso a olhar o WordWall e descobrir aí atividades, né, a partir do WordWall, que já são diversas atividades onde vocês podem trabalhar com ábaco. Então, tem ábaco na internet, tem ábacos, né, o ábaco Soroban, que é o ábaco japonês, onde aqui acima, né, a gente tem multiplicando por 5, e aqui abaixo as unidades. Tem aqui unidade, dezena, centena, e assim, né, vamos compondo os numerais com esse ábaco. É o chamado Soroban. Tem a sua parte superior, né, esse eixo, né, esse eixo e a régua de numeração, né, o ponto para separar as classes, essas contas, né, na parte inferior, né, são unidades e acima, né, são 5. Quando eu encosto nessa régua, é porque eu estou representando esse número. Então, se eu quiser representar 1, eu subo essa primeira pecinha aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Quando eu quero chegar no 5, eu baixo todas essas 4 e desço a de cima, que corresponde a 5. Então, eu tenho 5, aí eu vou aqui
Ao subir, eu vou ter 6, 7, 8, 9. Quando eu chego em 10, é 1 nessa ordem seguinte aqui. Então, eu subo uma pecinha na ordem seguinte. Então, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40. Se eu quero chegar no 50, eu desço essas, né? E vou descer a que corresponde a 5, naquela ordem. E assim eu tenho como representar um numeral, né, no sistema de numeração decimal usando o Soroban. Então, a gente tem aqui um detalhamento e tem aqui um Soroban virtual como sugestão para que vocês possam acessar esse material. O Soroban, ele tem sido muito utilizado, a gente encontra aí difundidos vários vídeos orientando o uso do Soroban, e o que se encontra é que ele melhora a concentração e memorização, sobretudo para números, trabalha a questão da visualização e inspiração apuradas, observação mais atenta, processamento de informações mais rapidamente, aumento da velocidade auditiva e o cálculo mental. Aqui, esse vídeo mostra a aplicação do Soroban, né, como se trabalha o Soroban. Tá? Temos uma seleção de vídeos aqui, onde a gente tem o uso do Soroban. Aqui, atividades para trabalhar com o ábaco, né, olhando aqui pela posição, né, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, então tem 2.103, né? Aqui eu tenho 3.241, né? E aqui 4.300, aqui 1, 2, 3, 61, não é isso? Então, o trabalho com esse material, e, né, se a gente puder trazer um material onde a criança vai manipular, onde a gente vai colocar representações aqui, como são ilustradas aqui nessas imagens, e a criança conseguir identificar, né, que numeral está indicado por esse material, né, manipulativo. É um exercício onde ele vai, né, percebendo, né, e assimilando a ideia do sistema de numeração decimal. Então, todas essas sugestões que a gente está trazendo nesse módulo e apresentando para vocês são sugestões para que sejam trabalhadas, né, essas ideias do sistema de numeração decimal. Um outro material que a gente pesquisou é o cubarritmo. Então, esse cubarritmo, vocês vão ver aqui através de um vídeo, né, é como você construir aqui um quadro para representar os numerais usando a linguagem do Braille, né? Então, é para alunos com necessidades especiais, com deficiência visual. Esse é um recurso e a gente está apresentando a vocês, e a gente orienta que vocês assistam o vídeo para reconhecer esse material e possivelmente utilizar em suas práticas. Aqui o alfabeto Braille, né, onde tem aqui, de um lado, né, as letras do nosso alfabeto, de outro, os símbolos de numerais, e como seriam a correspondência aí com a nossa símbolo indo-arábico e a linguagem, né, Braille. Aqui, como que são as correspondências dos numerais e algumas considerações sobre esse material do cubarritmo. Então, vejo que na apresentação que a gente está colocando aqui para vocês, a gente tem muito mais do que a gente está apresentando para vocês.
mas ficaria muito cansativo a gente ficar passando esses vídeos e conversando com vocês sobre todo esse detalhamento. Mas o que a gente quis trazer para vocês é uma gama de sugestões, de recursos que estão aí disponíveis, que vocês vão poder acessar a qualquer momento, para trabalhar com o sistema de numeração decimal. Nós temos vários deles, recursos estruturados, como o material dourado, que eu ilustrei aqui para vocês, trazendo aqui o material dourado, o ábaco, né? Tanto o ábaco aberto quanto o soroban também. E cabe a vocês olhar com mais detalhe, fazer um estudo mais aprofundado, para que vocês possam ter um domínio maior e usar esses recursos em suas práticas. Então, espero ter contribuído para que vocês possam, pelo menos, ter ouvido falar desses materiais. Nós teremos mais módulos, onde nós vamos trazer para vocês como operar utilizando material dourado, como operar usando o ábaco, usando o soroban. Então, bons estudos e aguardem as próximas orientações, os próximos módulos que a gente vai ter muito mais pela frente. Então, até a próxima.